Olá, nós somos da Tescom Sistemas e estamos aqui nessa série de vídeos falando para vocês da nossa ferramenta, o Tescom, um gerenciador de tarefas online específico para escritório de contabilidade. Nessa série de vídeos, o nosso objetivo é que você aprenda a utilizar a ferramenta e consiga sozinho, sem nenhum treinamento mais complexo, a colocar o sistema para funcionar e aproveitá-lo aí no seu escritório de contabilidade. Bom, o Tescom é um sistema que foi pensado para gerenciar as tarefas, inúmeras tarefas que existem dentro de um escritório contábil, sejam elas eventuais, já falei delas, inclusive se você ainda não assistiu o vídeo, pesquisa ali tarefas eventuais, que você vai encontrar, onde eu falo especificamente das tarefas eventuais. Então nós temos tarefas eventuais, temos as tarefas recorrentes. O objetivo do nosso vídeo de hoje é ensinar vocês, demonstrar para vocês como que o sistema faz esse cadastro, esse controle, esses vínculos das tarefas recorrentes. Apresentações realizadas, vamos para a tela, estamos aqui. Muito bem, nós temos aqui um menu, tarefas, temos a segunda opção, chamada criar recorrente. Então vamos lá, o que é uma tarefa recorrente? Qualquer coisa que você, dentro do seu escritório de contabilidade, enxergue que tem que ser feito de forma recorrente. Todo mês você tem que entregar DCTF Web. Todo mês você tem que entregar EFD contribuições. Todo mês você tem que entregar a EFD, IPI e ICMS. Então são tarefas que o seu escritório, que vocês precisam desempenhar, executar de forma recorrente. Todos os meses tem que executar. Então não faz sentido eu ficar criando todo mês, vamos lá, entregar o SPED contábil do ano de 2024. Eu crio uma única vez, a recorrência é anual, falo para o sistema, informo quais são as empresas que estariam, no caso, obrigadas, aderentes à execução dessa tarefa, informo quem são os usuários que vão cuidar dela e esqueço. Todo ano o sistema vai mostrar na agenda dessa pessoa a empresa que ela precisa executar. Da mesma forma, as tarefas de execução mensal ou semanal, semestral, diária, tudo aquilo que eu tenho que fazer de forma recorrente. Então, precisamos nos ater ao seguinte: eu primeiro cadastro a tarefa recorrente, informo para que tipo de empresa que ela é aderente e depois eu vinculo as empresas e vinculo os usuários que vão fazer a execução. E é isso que nós vamos demonstrar nesse vídeo. Bora lá? Então, menu tarefas, botão criar recorrente. Vou clicar nessa opção. Ele abre essa tela para mim, que parece grande, mas ela é bem simples e eu vou demonstrar para vocês. Eu vou criar uma tarefa, pessoal. Eu dei exemplos de tarefas que são muito linkadas à entrega de obrigações acessórias dos escritórios de contabilidade. Porém, você pode ter uma tarefa aí que é gerencial sua, administrativa, alguma coisa assim, mas que todo mês você precisa fazer. Um exemplo, enviar um relatório XYZ para o cliente tal, ou para um grupo de empresas tal, É algo recorrente que não tem a ver com uma obrigação acessória fiscal, mas que todo mês precisa ser executado. Mas para facilitar aí o link da ideia, nós vamos criar aqui um exemplo remetendo ele a uma obrigação acessória fiscal. Enviar DCTF Web. Descrição mais detalhada da tarefa. Eu vou só repetir, mas você poderia colocar alguma instrução mais detalhada. Essa tarefa, ela é pertinente a qual departamento? Eu já coloquei uma que é bem coringa, pessoal? Porque aí no seu escritório, quem entrega DCTF Web? O pessoal do RH, departamento pessoal, ou o pessoal do departamento fiscal? Não sei como funciona aí. Aqui, por exemplo, eu vou deixar que é o departamento pessoal que é obrigado a entregar essa tarefa. O sistema pergunta se eu quero comprovante, eu vou dizer que não quero, tá? A recorrência dela, se é mensal, se é semanal, semestral, eu vou colocar que ela é mensal. Qual é o dia do mês que ela vence? Eu vou colocar aqui é o dia que eu quero que a tarefa, o prazo máximo que eu estabeleço para a execução dessa tarefa não tem nada a ver com a data de entrega. Então, muito cuidado aqui, tá, pessoal? Fiquem atentos. Aqui não é para informar o dia que vence. Você pode informar também, mas esse campo, o sistema está perguntando o dia que você quer que o teu time execute. Até que dia? Então, o vencimento eu vou colocar, por exemplo, que é dia 15. Mas prorrogou para o dia 20.
tem problema. Eu quero que seja entregue até o dia 15 e esse é o vencimento. Ah, eu posso editar esse vencimento? Pode, mas eu vou colocar aqui no caso dia 15. Aí tem um campo chamado competência, tá, pessoal? O que eu vou colocar nesse campo aqui? Uma atenção especial de vocês para esse campo. O sistema, ele não trabalha por competência. Ele gera, a partir do vencimento, ele calcula e te informa de qual competência aquilo lá se refere. Tudo bem? Então, se eu estou criando uma tarefa recorrente, estou dizendo que ela é mensal, e estou dizendo que ela vence dia 15, então a partir de hoje, ou a partir do mês inicial que você estabelecer que o sistema vai gerar essas tarefas, todo dia 15 de cada mês vai aparecer lá, entregar DCTF Web. Aí, no mês que vem, abril, por exemplo, mês 4, né, vai ser DCTF de qual competência? O que o sistema vai fazer? Ele vai saber o vencimento, 15 do 4, mês 4. Então ele vai pegar o tipo de recorrência, que é mensal, vai olhar para o mês, que é 4, e vai subtrair o que você colocar nesse campo aqui. Então, o vencimento 4 menos 1 igual a competência 3. Se você informar nesse campo 2, ele vai pegar vencimento 4 menos 2 igual a competência 2. E assim sucessivamente. Nesse caso eu vou colocar 1, porque a DCTF Web é sempre referente ao mês anterior. Então o que a gente entrega o mês que vem é referente a esse mês que nós estamos. O que nós entregamos esse mês é referente ao mês anterior. Espero que tenha sido claro. Vamos lá, dando sequência aqui. O sistema pergunta o seguinte: essa tarefa é aderente para quem? Empresas do lucro real, presumido, simples nacional, produtor rural. Você vai marcando quem é que tem que entregar a CTF Web, ok? Não, todo mundo tem que entregar. Marca então tudo aqui, ó. Indústria tem que entregar, comércio tem que entregar, serviço tem que entregar, atividade rural também tem que entregar, todo mundo. Empresas ativas, inativas, sem movimento, você determina aí no teu escritório, tá? Eu posso colocar, por exemplo, somente as ativas. Quem está inativo e sem movimento não precisa entregar. Contrato. Somente aquelas empresas cujo contrato comigo estejam ativos. Que seja contribuinte de CMS ou não, tanto faz, certo? Que tenha funcionários, mas também que não tenha funcionários. Qualquer um eu vou ter que entregar. O sistema pergunta se é uma obrigação acessória fiscal. Eu vou dizer se ela é federal, estadual ou municipal. Nesse caso, eu vou informar que é federal. Se não for, é uma tarefa gerencial interna aqui do meu escritório, basta você dizer que não, ok? Nesse caso eu vou colocar aqui que ela é federal. Bom, o sistema faz uma pergunta aqui, pessoal, que é o seguinte: quem que vai ser responsável pela validação da lista? O que é essa lista? Atenção aqui. Quando eu cadastro uma tarefa recorrente, eu informo para quais empresas que elas são aderentes. Então eu preciso depois construir a lista de empresas que estão aderentes naquela tarefa. Então é importante que você faça esse link de forma bastante calma, bastante consciente, para você não esquecer de ninguém. Então nós temos esse campo aqui, que é o seguinte: quem vai ser o usuário gestor que vai fazer a aprovação da lista? Tudo bem? DCTF Web, eu vou falar assim, a empresa A tem que entregar, a empresa B também. Tá, beleza. E as demais? As demais não precisa. Mas quem que vai validar essa lista? Então, o usuário que eu informar aqui, ele vai fazer essa validação. Normalmente é um usuário gestor ou usuário administrador. Só lembrando que se você for usuário gestor e usuário administrador e for fazer o vínculo lá na frente, o sistema não tem por que perguntar para mais ninguém, já que você é o gestor ou é o administrador, você sabe o que você está fazendo. Mas se não, ele vai perguntar para alguém. Nesse caso aqui, eu posso colocar que quem vai fazer a aprovação é o gestor. E clico no botão Criar recorrente. Bom, observe que o sistema ele já mostra para mim aqui uma telinha, onde ele me dá aí o caminho dos próximos passos. A mensagem que ele me diz é a seguinte: agora você precisa vincular os clientes do escritório que possuem aderência a esta tarefa, e em seguida os usuários que ficarão responsáveis por sua execução. Basta eu clicar aqui, vínculos da tarefa. Não quero fazer isso agora, ou não posso fazer isso agora. Posso fazer isso depois? Pode. Você vai, ao invés de criar tarefa recorrente, você vai em gerenciar tarefas recorrentes. Tem um menuzinho lá em cima. E aí você vai lá em editar vínculos. Tudo bem? Neste caso, a gente já vai clicar aqui, em vínculos da tarefa, justamente para fazermos estes vínculos. Bom, olha que interessante, pessoal. O que nós temos aqui, tá? A tela dividida na parte de cima, nós temos as empresas que eu vou executar a tarefa chamada enviar DCTF Web. No caso, não tem nenhuma.
Aqui embaixo eu tenho todas as empresas, tá? Eu tenho um botãozinho aqui, ó, que é um atalho, na verdade, é um facilitador para nós. Quando você cadastrou a tarefa recorrente, você informou lá para quem ela era aderente. Então, se você clicar em sugestões, ele vai carregar todas as empresas que são aderentes, as demais ele vai ignorar. Ah, mas ele não mudou nada aqui. Por que ele não mudou nada? Porque nossa base só tem 3 empresas cadastradas e, coincidentemente, as 3 aí estão obrigadas a entregar a DCTF Web. As 3 estão aderentes. Porém, você poderia não seguir esse campinho aqui e montar o teu filtro aqui, por exemplo, ó, do lado direito. Eu posso, por exemplo, selecionar um grupo econômico. Aqui não tenho nenhum, mas no seu caso você teria. Você poderia selecionar esse grupo econômico e aplicar. No caso, ele ia carregar para você somente as empresas daquele grupo econômico. Então, fica mais fácil. Mas o objetivo aqui desse filtro é apenas que você justamente faça isso, que você filtre os clientes que estão obrigados à execução desta tarefa. Nossa base, ela é uma base teste, só tem 3 empresas cadastradas e eu vou partir do princípio que todas elas, então, precisam que seja feita a execução dessa tarefa, ou seja, o envio da DCTF Web. O que eu tenho que fazer? As 3 empresas da minha base, que são todas, eu seleciono elas aqui, posso selecionar uma por uma ou clicando aqui em cima eu seleciono todas, e eu simplesmente clico no botão adicionar vínculos. Quando eu faço isso, tá, o sistema faz uma pergunta que é bem pertinente, aqui é bem interessante que vocês prestem atenção. Ele quer saber a partir de qual competência, tudo bem? Pode ser que você tenha assumido um novo cliente aí no teu escritório de contabilidade e que de repente não foi executada uma determinada tarefa para ele. Você cria a tarefa, chama ela de recorrente, e você, na hora de fazer o vínculo, você pode colocar uma competência retroativa. Nós estamos em março de 2025, o sistema vai sempre estar sugerindo o mês e o ano que nós estamos, né? Mas você quer que a competência inicial, por exemplo, seja janeiro de 2024. Eu posso colocar isso, tá? Nesse caso aqui, ó, eu vou colocar aqui a partir de março. Eventualmente, não, o cliente entrou mês passado, agora que eu estou fazendo isso. Então eu coloco que é a partir do mês passado. Fevereiro, por exemplo, tá bom? Eu vou até deixar fevereiro para vocês verem como que o sistema vai se comportar. De 2025, clico em vincular. O que eu fiz, tá? Eu simplesmente joguei aqui para cima as empresas que estão aderentes e agora eu vou começar a vincular aos usuários que vão ficar responsáveis pela execução. Lembrando, estou falando de envio de DCTF Web. Todas as empresas, quem vai entregar é apenas um usuário. Eu seleciono todas elas, clicando nesse botão, e clico nesse botãozinho de baixo aqui, ó, chamado vincular usuários. Então o sistema vai mostrar para mim todos os usuários que estão aqui, que são possíveis de fazer a execução da tarefa. Pessoal, olha que interessante, né? O sistema está mostrando aqui para mim 0 usuários nesse filtro. Por que isso? Porque quando eu cadastrei essa tarefa, eu falei que ela era de responsabilidade do departamento pessoal. Então, eu não tenho nenhum usuário na minha base cadastrado nesse departamento. O que eu vou fazer? Vou fazer uma pequena pausa, eu vou editar aqui, ó, editar a tarefa recorrente. E eu vou falar que essa tarefa ela é do departamento fiscal. Vou salvar as edições e vou voltar para onde eu estava clicando aqui, ó, editar vínculos. Voltei para a tela que eu estava, tudo bem? Vou selecionar as empresas novamente e vou fazer uma nova tentativa de vínculo. A partir de agora, ele já apareceu aqui 3 pessoas que podem executar essas tarefas. No caso, o fulano de tal, que é um analista fiscal, o gestor Santos, que é um gestor contábil, provavelmente o cadastro dele está lá permitindo que ele execute tarefas do departamento fiscal, embora fosse do contábil, e o Robson Souza, que é também auxiliar contábil, mas também deve estar selecionado que ele pode executar tarefas do departamento fiscal. Então, pessoal, aqui é o seguinte, ó, eu posso selecionar apenas um usuário, vincular. O que significa isso? Que passa a ser de responsabilidade dele, do fulano, executar a entrega dessas empresas aqui. Mas talvez você diga, tá, mas meu escritório, ele é um escritório pequeno, né? Eu tenho apenas 2 colaboradores no escritório e eles executam todas as tarefas de todos os departamentos. Então, por exemplo, DCTF Web, os 2 podem entregar. Então, assim, ou um ou outro pode entregar. Como que eu faço? O sistema foi pensado para isso também. Eu posso simplesmente selecionar todo mundo aqui e falar que todo mundo vai ficar responsável pela entrega. Tem 3 usuários. O que vai acontecer? Vai aparecer na lista dos 3. Aquele que clicar em iniciar a tarefa desaparece dos demais. Então a lista vai diminuindo. Então você olha para a tua lista, tem 10 empresas para você executar,
Porém, essa mesma empresa está na lista de outra pessoa. Quem pegar primeiro para executar, pegou. Some dos demais. Ah, mas eu posso transferir depois de um usuário para o outro? Pode, mas a ferramenta tem essa possibilidade. Não sei se é a sua característica de escritório ter esse cenário, né? Avalie se faz sentido você vincular mais de um, né? Cachorro que tem 2 donos passa fome. Tem que tomar cuidado para ver se os 3 não vai achar que como tem outro vinculado, então o outro entrega e ninguém entrega. Mas se você tiver esse cenário de que todo mundo pode fazer, fique à vontade. Nesse caso, eu vou selecionar aqui, ó. Eu vou fazer diferente, ó. Essa empresa aqui, eu vou falar que somente o fulano vai entregar. Nessa empresa aqui, eu vou dizer que o gestor é que vai fazer. E nessa empresa aqui, ó, eu vou dizer que o Robson é que vai entregar. Muito bem, está feito? Ainda não. Esse botãozinho aqui, ó, indica que está vinculado, mas que ainda não está validado. Se eu for lá na lista de tarefas do usuário fulano, ainda não vai aparecer enviar da CTF Web lá, porque essa lista ainda não foi validada. Precisa que um usuário administrador venha aqui e faça a devida validação da lista. Ele vai conferir, mas peraí, empresa teste 1 não precisa entregar? Então ele desvincula, faz as edições que precisa e valida a lista. Quando eu validar a lista, pronto. Agora está devidamente vinculado, vai aparecer na lista deles. Vamos verificar? Usuário Robson. Se eu clicar aqui, ó, Robson. Apareceu aqui uma tarefa para ele chamada enviar DCTF Web, tá? No caso, só tem um cliente vinculado lá para ele, mas se ele clicar na tarefa, se eu tiver mais de uma empresa, na hora que ele for executar, ele clica na linha entregar DCTF Web, o sistema vai perguntar de qual empresa que ele quer fazer. E aí ele pode executar a empresa que ele quiser. Ó, se eu pegar aqui o fulano de tal, também está aparecendo para ele, ó, enviar DCTF Web. Se eu clicar aqui no gestor, também está aparecendo para ele aqui, ó, enviar DCTF Web. E para mim, está aparecendo? Não. Por que não está aparecendo para mim? Porque eu não vinculei para mim. Ah, mas seria legal eu vincular para mim, queria que aparecesse para mim. Tem como? Tem. Eu vou lá e faço a edição do vínculo, nenhum problema. Bom, eu vou criar agora uma outra tarefa para vocês, que eu vou colocar para mim, para que vocês visualizem como que fica a execução. Criar recorrente. Enviar EFD PIS/COFINS. Descrição é a mesma. Departamento é o fiscal. Não preciso de comprovante, a recorrência é mensal. Vence todo dia, vou colocar dia 10, tá? A competência é 1. Empresa do lucro real, presumido tem que entregar. Indústria e comércio, serviço, atividade rural também. Só as que estão ativas, cujo contrato comigo esteja ativo, que seja contribuinte de CMS ou não, que possua funcionário ou não. É uma obrigação acessória fiscal federal. E o usuário gestor que vai fazer a aprovação é o gestor. Criei a tarefa, vou lá em vínculos da tarefa. Vou selecionar todo mundo. Só tenho 3 empresas na base. A partir da competência, vou colocar aqui, pessoal, janeiro de 2025. Lembra que eu falei para vocês que eu posso criar uma início de competência retroativa? É o que eu estou fazendo aqui, estou colocando janeiro de 2025. Então, eu vou clicar aqui em vincular. E aqui, ó, eu vou dizer qual é o usuário que eu vou vincular. Nesse caso, eu vou vincular para mim. Porém, não está aparecendo porque eu não faço parte de nenhum desses departamentos. Rapidamente, ó, a gente vem aqui em usuários, gerenciar usuários. Esse aqui é o meu usuário, né? Editar usuário. Eu sou do departamento administrativo, que eu sou o usuário principal. Eu vou dizer que eu posso também executar tarefas do departamento fiscal. Salvar alterações. Vou voltar lá, ó, gerenciar recorrentes. Seleciono aqui o departamento para eu filtrar, departamento fiscal. Apareceu a tarefa enviar SPED PIS/COFINS. Clico nela. Editar vínculos. Voltei para a tela que eu estava. Seleciono todo mundo. Vincular usuários. Agora está aparecendo eu. Vou vincular tudo para mim. Vincular.
Eu sou um usuário administrador, eu posso validar a lista, já validei a lista. Se eu vim aqui na minha carinha agora, na minha tela, né? Que nós vamos observar? Aqui em tarefas pendentes, ó, o sistema já criou para os próximos 12 meses a tarefa enviar EFD, PIS e COFINS. Então eu tenho 10 de abril, 10 de maio, 10 de junho, né? Se eu clicar aqui ó, na linha 10 de abril e clicar em iniciar tarefa, ele vai perguntar qual empresa que você quer fazer. Você quer fazer essa ou essa? Eu posso executar mais de uma ao mesmo tempo? Pode. Nesse caso, o sistema vai pegar o tempo que você gastou para a execução de todas as tarefas, de todas as empresas, e dividir pelo número de empresas, tá? Não é o que eu quero fazer. Vou mostrar para vocês aqui, ó, na aba vencidas. Olha que interessante, gerou duas vencidas para mim. Enviar EFD, PIS, COFINS, né? Vencimento 10/2, referente à competência janeiro, e vencimento 10/3, referente à competência fevereiro. Na hora que eu fui fazer o vínculo, eu coloquei que eu queria que a competência inicial fosse lá atrás. Então é assim, ó, sempre que você for fazer o vínculo, o sistema pergunta a partir de qual competência. Ah, mas a empresa agora, a empresa, sei lá, teste lá, não precisa mais entregar EFD, PIS, COFINS. Como é que eu faço para não aparecer mais na minha lista de execução? Você volta lá, tarefas, gerenciar recorrentes, localiza, ela é uma tarefa do departamento fiscal. Aqui do lado é um filtro, tá, pessoal? Só para poder facilitar a tua vida aqui. Departamento fiscal, EFD, PIS, COFINS, editar vínculos. E aí, ó, o que eu estou dizendo? Tá, a empresa teste mudou a categoria, mudou o regime, não precisa mais entregar EFD, PIS, COFINS para ela. O que eu faço? Eu simplesmente tiro o vínculo dela. Como que eu faço para tirar o vínculo? Seleciono ela, clico nesse botãozinho aqui, ó, remover dos vínculos. Só que aí o sistema vai te fazer uma pergunta importante. Até quando tem que entregar? Porque se você vinculou em algum momento e validou a lista, significa que ela estava obrigada a entregar essa declaração até algum momento. Então, no caso, ó, você vai dizer que até março, ou não, até dezembro de 2025 eu vou ter que entregar. Então, eu vou fazer a desvinculação, porém, tem tarefa gerada no sistema até dezembro, vai aparecer na lista do usuário para ele executar até dezembro. Se eu colocar, não, é até março só, então você vem aqui, coloca março, desvincular, pronto, só até a competência 3. O que o sistema gerou até a competência 3 vai continuar aparecendo. Ó, eu vou clicar aqui, ó, desvincular. Perfeito, ó, tem uma empresa aqui que não está mais vinculada, não tem mais dono. Se eu for lá no Cristiano e olhar as tarefas pendentes, ó, 10/4, referente competência março, eu tenho 3 empresas para entregar a EFD, PIS e COFINS. Se eu vir aqui na competência abril, que vence 10 de maio, clicar em iniciar tarefa, vocês vão ver que só tem 2 empresas. Por quê? A partir dessa competência, não tem mais aquela que você tirou. O que acontece, pessoal? O sistema tem essa preocupação. Início do vínculo e término do vínculo, justamente para não correr esse risco. Um exemplo, uma empresa que muda de regime tributário, Simples Nacional. Ah, nós estamos em janeiro, ela era do lucro presumido, agora ela é Simples Nacional. Perfeito, então esse ano não precisa entregar um monte de demonstrações de obrigações para ela. Porém, tem várias obrigações que são anuais, por exemplo, que ainda é do ano passado, que tem que ser gerado. Então, na hora que eu for fazer a desvinculação, o sistema pergunta para mim até quando. Essa é uma trava que o sistema tem, justamente para não deixar ninguém para trás. Pessoal, aí é o seguinte, ó, aqui o comportamento da execução da tarefa ela é idêntica à execução de uma tarefa eventual. Assim como eu vou iniciar, executar numa tarefa eventual, eu faço isso para uma recorrente. Por exemplo, está na minha lista aqui então, entregar, enviar EFD, PIS, COFINS. Eu seleciono aqui, iniciar tarefa, e falo que vou fazer a empresa teste 1 primeiro. Pronto, estou executando a teste 1. Quando eu terminar, eu venho aqui em finalizar. Se eu voltar lá na minha lista de tarefas, ó, 10/4, iniciar tarefa, só tem 2 agora. E assim eu vou diminuindo a minha lista. Eu posso pausar. Observem que eu cliquei lá em iniciar executar, né?
e ele já nem demonstrou qual empresa que eu tinha, porque só tinha uma empresa, né? Eu posso pausar aqui também. E aí fica aqui, ó, iniciadas, quer dizer que eu já comecei a fazer o envio da FD PIS/COFINS, da TES com sistemas e da Privilege Contábil, mas que eu ainda não concluí. Então ela fica classificada para mim como iniciadas. E aí eu faço a gestão. Se eu quiser, por exemplo, ó, detalhar tarefa e transferir ela para alguém executar, eu posso transferir. A partir do momento que ela está aqui, o comportamento é idêntico à execução de uma tarefa eventual. Pessoal, espero que o vídeo tenha sido útil para vocês, no sentido de vocês aprenderem como manusear, aí, no caso, uma tarefa recorrente. Basicamente o cadastro é bem simples, a ideia é ser simples, então não tomar tempo do usuário, isso é o nosso propósito essencial aí para justamente agregar valor e não atrapalhar no seu dia a dia. Então, espero que tenham curtido o vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.